que é pensamento? Já parou para pensar nisso de forma que não seja tão superficial? Tipo, muitas pessoas usariam a resposta que é algo momentâneo, que aparece sem nenhuma explicação, sem mais nem menos. Apenas acontece. Você não consegue controlar seus pensamentos, não consegue filtrar. E se eu te falar que não é bem assim, se eu te falar que poderia ter uma explicação mais profunda a respeito do que é pensamento, sobre como ele acontece e como você poderia tentar filtrar ele. Tipo, pensamento, ele é muito influenciado por ambiente, frequência, lugares, pessoas. Tudo isso influencia. A convivência ainda mais. Se você duvida, vamos aos fatos. Bom, se eu te disser, não pense em um elefante, você consegue pensar? Ou você não consegue não pensar em um elefante? Não, mentira. Você consegue pensar e depois que você pensa é que você vai tentar não pensar. Isso é fato. Porque sua mente não consegue, digamos, filtrar o que ela vai pensar. Ela é apenas uma esponja que absorve tudo aquilo que encosta nela. E pensamentos, eles são formados a partir de certas ideias ou acontecimentos. Se acontecer alguma coisa ruim, você vai tentar culpar alguém. E você não analisa, você apenas quer a desculpa mais rápida possível para você sair daquele problema, daquela solução e esquecer aquilo o mais rápido possível. É assim que ele funciona. Ele tenta te dar uma resposta rasa para você não ficar muito preocupado. Ele tenta te limitar. Mas, como muitos dizem, o pensamento é basicamente uma faca de dois gumes. Tanto ele pode te exaltar, como ele pode te derrubar. E a partir do momento que você consegue entender para que serve seu pensamento, na realidade, como a finalidade dele na sua vida e o que ele pode agregar a você, bom, você consegue filtrar algumas coisas. Você pode muito bem absorver tudo, você vai, com certeza vai absorver tudo. Nós somos computadores com a mente pensante, que não filtramos o que ouvimos, mas filtramos aquilo que queremos entender e se aquilo agrega a nossa vontade ou não. Se agrega, bem, se não agrega, a gente simplesmente joga na lixeira, mas ela nunca é eliminada. É que nem, digamos, ansiedade ou depressão, tristeza ou alegria. A ansiedade, ela acontece de forma contínua para pessoas que querem estar no lugar que ainda não chegaram. Elas vivem o futuro esquecendo do presente. E há pessoas com depressões, elas acontecem vivências com ela, no qual elas, ao invés de elas jogarem apenas as coisas negativas naquela lixeira, elas simplesmente se jogam junto. E de lá não querem sair, porque acham que lá é mais confortável e acham que lá é mais realista. É menos problemas, é menos... como eu posso dizer? Menos esforço. As pessoas, tem alguns que querem sair, mas às vezes não encontram saída. E aquilo que faz elas caírem é justamente aquilo que pode conseguir fazer elas construir uma escada para sair daquele buraco, para sair daquela lixeira. Mas eu repito a dizer novamente, não importa que tipo de pensamento, se é alegre, triste, feliz, angustioso, ansioso, não importa. Você nunca vai eliminar 100%. Sempre vai ter um momento na sua vida, alguma referência, que vai justamente puxar aquilo. Somente é um computador que ela busca informações aleatoriamente. Quando você sentir uma vivência na qual você já conviveu aquilo, bom, é só um gatilho para retornar tudo de forma. E dependendo da pessoa muito, ela vai decidir se ela continua naquele estado ou se ela vai tentar sair. Entende? Muitas pessoas usam isso como motivadores para criar uma vida na qual desejam ou querem ou anseiam. E isso
É legal? Bom, que é pensamento, como ele funciona, como ele é aplicado e acho que eu estou esquecendo de mais alguma coisa para ser muito mais específico. Já expliquei o que era, já fiz a pergunta, já disse como ele acontece, já expliquei. Falta dizer como você pode sair de determinadas situações. Bom, sendo muito mais profundo nessa parte, se você está em um momento de angústia ou tristeza, depressão, digamos assim, bom, quando a pessoa está em um estado de tristeza contínua, constante, as coisas externas não vão simplesmente ajudar ela a sair daquele lugar. Porque o problema não está externo, o problema é interno. Se o problema é no computador, nada que é de fora vai resolver. Mas tem um exemplo muito fácil para você tentar compreender mais ou menos. Não é exatamente a escolha certa de se fazer, mas tenta ver sua vida de um outro ângulo. Tenta ser o observador de sua própria vida. Tenta ver a situação na qual você se encontra, o que agrega e o que você realmente quer. Tenta tirar o máximo de emoções que você tem naquele momento. Você se senta só e se imagina uma mesa, onde todos os seus problemas, todos os seus sentimentos se encontram nelas. Você observa ela ponto por ponto e se ela realmente agrega a você ou não e se é realmente isso que você quer. Muitas pessoas apenas não decidem, elas apenas aceitam aquilo que está lhe sendo proposto. Por isso que muita gente ficam onde ficam e pioram de onde estavam. Mas se você tentar ser um observador, analisar bem a situação, vai ver que tudo é uma fase, tudo é passageiro, tudo é explicável e que tudo pode ser superado.